escalabilidade e eu tenho a segurança. Então, isso aqui, até a chegada da Redeira, esse trilema aqui, ele era fato. E o que isso implica? Implica o seguinte, que eu tenho a minha rede, ou ela é descentralizada e segura, mas ela não consegue ser escalável. Ou ela é escalável e descentralizada, mas ela não consegue ser segura. E às vezes é segura e escalável, mas não consegue ser descentralizada. Então, as arquiteturas de redes até então existentes, elas não conseguiam atender as três pilares, vamos dizer assim, mais importantes de uma DLT, né, de uma rede como essa. E aí, com o advento dessa nova metodologia que o Dr. Liebenberg desenvolveu, nós conseguimos atingir as três coisas. Então, a Redeira é uma rede descentralizada, tecnicamente descentralizada, e eu vou entrar aqui, vou abrir um pouco sobre isso aqui. Ela é segura, ela é o que chama de Asynchronous Byzantine Fault Tolerant, que é ABFT, que isso é um teste que é feito para validar se a rede é segura ou não, tá? E ela é 100% segura. Ela é escalável, eu posso crescer essa rede, ela pode trabalhar com 10.000 TPS, transações por segundo. Isso é mais do que uma rede de cartão de crédito Visa, Mastercard. Então, ela tem essa característica, tá, de ser rápida e ser escalável. Você pode crescer ela em transações. Imagina que a gente tem milhares de dispositivos, por exemplo, de sensores e etc., fazendo registros na rede, enviando aquelas mensagenzinhas para o consenso, que eu falei anteriormente, milhares espalhadas pelo mundo, fazendo aqueles envios por segundo ali. Então, a rede tem que ser capaz de receber, processar e devolver a informação que é o hash para você salvar na sua aplicação. Então, essa questão da escalabilidade e do tempo de resposta para a chegada ao consenso é muito importante, tá? Permite que eu faça aplicações como um pagamento, né, rápido. Então, eu mando uma transação e rapidamente eu já tenho 2, 3 segundos, eu tenho a resposta daquilo ali. Beleza, é aceitável, é o que a gente tem hoje no cartão de crédito. Passa no supermercado, aí espera um pouquinho, confirmou, tá, beleza, transação, dinheiro saiu da conta, matou. Ao invés de você esperar, por exemplo, 10 minutos de uma transação de blockchain tradicional, enfim. Alguns podem dizer, mas a gente consegue fazer isso, a Polygon faz isso, ok, faz, né? Mas é feito num nível 2, é feito numa camada 2. A Redeira, a gente está falando de uma Layer 1. Tá? A Redeira, ela é uma Layer 1. Então, o que você tem aqui, por exemplo, uma Polygon da vida, muito usada, ela é uma Layer 2 que roda em cima do Ethereum, por exemplo. Então, ela tem todo um processo de consenso dela aqui e, de vez em quando, ela faz chamadas para o Layer 1. Então, tem a questão de desempenho aqui, sim, mas algumas transações dependem integralmente do que funciona aqui embaixo. Tá? No caso da Redeira, ela é tudo isso numa Layer 1. Okay? Isso dá mais segurança. Inclusive, você permite que você salve arquivos, algumas transações você salva na própria rede. Você não precisa salvar, você não precisa ter banco de dados próprio na sua aplicação. Muita coisa você vai salvar direto na rede. Então, você evita pontos de falha, né? Outros pontos de falha, de você ter um banco de dados que pode ser atacado e tal. Bom, pessoal, perguntem. O pessoal mais técnico, desculpa aqueles que não são tão técnicos, mas eu preciso entrar um pouquinho mais para o pessoal mais técnico aí que vai pôr mais a mão na massa, que é a parte um pouco mais complexa aí, tá? Bom, então eu falei aqui da questão do trilema. A rede da Redeira, ela tem essa característica.
Depois eu vou passar para vocês, nesse material, acho que eu já compartilhei com vocês, tem uma coisa aqui de recursos. Aí aqui em recursos a gente tem, cadê? Acho que é esse aqui. É, a gente tem um painel que vai nos dar os dados da rede, né? Volume de transações, tipo de transação, ah, o que eu falei, estou carregando. Bom, depois vocês vão visualizar aqui. Então, tem as métricas da rede, a média de transações por segundo, o tempo para chegar ao consenso, ou seja, o que é o tempo para chegar ao consenso? A quantidade, eu mandei o pacote e quanto tempo ele me devolve, aqueles 30 segundos que eu estava falando lá, né? Então, é o tempo que ele vai me devolver, que é o 3,38 nesse momento, a rede está com esse tempo de resposta, né? Que 3,38 é extremamente aceitável para qualquer tipo de transação que você vai fazer, tá? Então, mas depois vocês podem olhar, deixa eu botar lá, o material tem um link aí. Adicionalmente a isso, já estamos aí, 25, 10, 25, ok, vamos lá. Adicionalmente a isso, você tem uma rede que, tecnicamente, eu não gosto muito de usar isso como argumentação. Mas a minha rede é mais rápida, 1 milissegundo, 1 décimo de segundo. A minha usa a tecnologia ABC e faz isso e faz aquilo, joga a bolinha para o alto e pega com as três pernas, enfim. Não é esse, não é o enfoque tecnológico sempre vai ter alguém que vai ser mais rápido, sempre tem alguém que vai ser mais foda, sempre tem alguém que é o bambambam bam, bam em determinada coisa, tá? A gente explica, eu explico, porque é importante entender, mas o que interessa no final das contas é como que a gente vai usar isso para o nosso benefício dos negócios no mundo real, né? Como que eu vou criar uma aplicação e essa aplicação vai me permitir criar um business em torno dela, e esse business vai me permitir ganhar dinheiro, né? Então, assim, não interessa se ela faz A ou B, enfim, eu consigo criar minhas aplicações, eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? Então, a parte técnica é legal, mas a parte que quando você olha para a Redeira, você fala assim, cara, isso aqui me permite criar uma aplicação, o meu negócio em cima disso. Hoje, os blockchains. Eu vou usar, não que eu não goste do Ethereum, tá? Desculpa, eu vou falar aqui, mas eu não estou denegrindo a imagem do Ethereum, por favor. Mas quando a gente fala principalmente de Ethereum, você tem os nós, qualquer um pode rodar um nó do Ethereum, né? Ele chama o que a gente chama de permissionless. Qualquer um pode ir lá e subir o nó do Ethereum, rodar e ser um minerador, né? Enfim, eu não conheço muito de Ethereum, não, tá? Mas o que que acontece? Como ela é uma rede proof of stake, ou seja, eu preciso, o meu poder, eu preciso dar segurança para o meu servidor. Quanto mais tokens eu tenho na minha rede, mais segurança eu estou dando para esse servidor na hora do consenso. O voto dele pesa mais na hora do consenso. Na hora que a gente vai decidir 2 mais 2 é igual a 5, não, né? Não, tá? O cara que tem mais poder, que ele tem mais tokens com ele tem um poder de decisão maior na hora do consenso, tá? Então, o que que acontece? Isso também vale para votação. Então, tudo que vai ser votado dentro do Ethereum é baseado na quantidade de tokens que a pessoa tem. Então, quanto mais tokens uma pessoa tem, mais peso o voto dela tem, ok? Então, esse modelo que chama-se Proof of Stake, tá? É prova de que você tem recursos, né? POS. Ele vai ter ele tem suas desvantagens, tá? E aí uma delas é que pode haver a concentração de poder exagerado na mão de uma pessoa só, ou de um grupo pequeno de pessoas. Então, o que que o pessoal faz? Você roda um nó, você tem Ethereum e tudo mais.
coloca seu Ethereum aqui no meu servidor, que eu vou te remunerar um X% ali todo mês sobre o seu Ethereum. Então, é uma taxa de juros que eu pago sobre o stake que a pessoa faz. E com isso, eu passo a ter o seu Ethereum para mim. E eu uso esse Ethereum para votar. Então, com o seu stake, com aquele token que está lá, eu passo a ter mais poder de voto. Com relação a isso, eu tenho mais poder nas decisões que a rede vai tomar a partir dali. Tipo assim, vamos implementar um protocolo novo na rede do Ethereum e tal, que a gente está preocupado que o Ethereum não está escalando, mas vamos deixar de lado um pouco a questão de segurança, vamos focar aqui na velocidade. Ah, sei lá, de repente os caras acharam que isso era legal, eles vão ganhar mais dinheiro com isso, tomaram essa decisão. E essa decisão vai, por exemplo, comprometer a camada de segurança da rede. Ao fazer isso, lembre-se, no caso do Ethereum, ela é layer 1 de uma porrada de outras redes que funcionam em cima. Então, tudo que é feito aqui embaixo pode impactar seriamente o que é feito aqui em cima, para o bem e para o mal. Tá? Então, e com esse processo de Proof of Stake, onde eu concentro o poder na mão de poucos, eu acabo dando muito poder a um grupo pequeno para que eles possam fazer um lobby, para que eles possam, sem muita discussão, tomar uma decisão que não vai ao meu interesse. Então, essa situação, ela é desconfortável. Agora, vocês imaginam, eu sou CEO de uma empresa das 500 maiores do mundo. E aí o meu departamento de TI fala para mim, eu quero migrar a nossa aplicação, que roda globalmente, a minha cadeia logística, que roda os navios que estão no mar, estão no oceano, não sei o quê, eu quero migrar isso para uma plataforma Web3 porque é isso, porque é disso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal. O CEO fala, tá, você vai botar isso aonde? Ah, vou botar isso lá numa rede X. Aí o cara começa a entender um pouquinho mais e fala assim, cara, mas e se esse cara resolver fazer os negócios, o que vai acontecer com a nossa aplicação? Ah, pode parar, né? Pois é. Então, eu não quero botar meu negócio na mão de uma operação que eu não tenho confiança que as decisões vão ser as mais sensatas, né? Vamos dizer assim. E aí o cara vai e conhece aquele Vitalik, sem preconceitos, por favor. Admiro pra caramba o cara, acho ele um gênio, mas eu tô falando aqui no olhar de um CEO de uma empresa das 500 maiores. Aí o cara vai e conhece quem que é o Vitalik Buterin, o cara olha para aquele cara e fala assim: Meu Deus, vou deixar minha estrutura toda que roda em cima, né, liderada por uma pessoa com esse raciocínio, com esse jeito e tal. Infelizmente, o mundo funciona assim, tá? Não dá para a gente brigar com a realidade. O cara tem esse olhar. As pessoas têm esse preconceito, né? Porque é o pescoço dela que vai para a reta se der errado. Uma coisa é uma pequena empresa tomar uma decisão com relação a isso, outra é uma grande multinacional, bilionária e etc., está com ação na bolsa e etc. Então, bom, dito isso, quando você olha para uma rede, você não pode olhar só pela parte técnica, você tem que olhar por todo isso. Eu vou investir bilhões, milhões de desenvolvimento aqui, eu tenho que minimamente pensar que essa rede vai ter uma estabilidade, ou uma durabilidade, um pensamento responsável. Então, com esse pensamento, a Redeira, os fundadores da Redeira resolveram criar um conselho de governança. E esse conselho de governança, ele é formado por grandes empresas. Aqui vocês estão vendo algumas: Google, LG, Nomura, Hitachi, Magalu aqui do Brasil, IBM, Dell, Mondelez, que é do chocolate, do biscoito Oreo, bancos da África do Sul, bancos da Coreia, Avery Dennison, que é o maior fabricante de etiquetas, todo tipo de etiqueta que você possa imaginar, Aberdeen, que é uma gestora de fundos trilionárias, tipo uma BlackRock da vida, assim. Enfim, você tem uma seara de pessoas, de organizações, que caso que toda mudança que é feita na rede precisa ser aprovada por eles. Se não for aprovada por eles, não passa. Então, eles têm uma corresponsabilidade com essas coisas. E aí entra essa questão. O cara olha e fala assim, pô, por trás daquela rede ali tem a Google, tem a LG, né, tem a IBM, esses caras não vão botar o deles na reta para ferrar o negócio de todo mundo, porque eles vão se queimar no processo, tá? Então, a governança da rede, da Redeira, para mim é um dos pontos mais interessantes que eu pessoalmente, aqui eu estou falando pessoalmente, quando eu olho para isso aqui, eu falo, cara, isso aqui, do ponto de vista de uma corporação, faz todo sentido, tá?
Gente, por favor, interrompam aí. Um outro ponto, então, assim, governança, pronto, já falei aqui, não vou entrar nos detalhes de como que ela funciona. Um outro ponto que é muito interessante do porquê desenvolver a Redeira é a questão da estrutura de preço, de valores. Vocês vão ver aqui, deixa eu ver se eu acho que... Aqui não. Não, vou perder, não vou parar aqui para ver isso não. Depois a estrutura de custos da Redeira, das transações, elas têm preços fixos em dólar, tá? Então, assim, uma transação, ela vai custar ali milésimos de cento de dólar, mas ela é sempre calculada em dólar. Então, se o H-bar, que é a moeda da Redeira, subir, valorizar muito, eu vou usar menos H-bar para pagar a taxa da rede. Se a H-bar diminuir de valor, eu vou precisar de mais H-bar para pagar, mas ela vou pagar sempre lastreada em dólar. Por que isso é importante? Porque se eu estou estruturando um negócio e eu vou vender o meu serviço para terceiros, eu preciso saber quanto que isso custa antes e não depois. Por quê? O que que acontece? Nas outras redes, o valor que é cobrado nas transações, ele é pago com o próprio token. Então, é fixo em token. Então, se, por exemplo, de novo usar o Ethereum, se a transação custa 0,001 Ethereum e o Ethereum sai de $1.000 e passa para $10.000, o custo da minha transação também vai subir 10 vezes, tá? Ah, mas amanhã ele saiu de 10 mil e foi para 50 mil. Opa, então quintuplicou o custo da minha transação. Como é que eu, empresa, que estou estruturando uma oferta de produto para o mercado, posso ficar sujeito a essa variabilidade de custo o tempo inteiro? Eu nunca sei no mês que vem quanto que eu vou pagar, porque se o mercado valoriza muito, eu pago muito. Eu fico torcendo para o token cair o preço, porque aí eu vou pagar menos, vou ter um custo menor, né? Meio que um contrassenso de incentivo econômico, né? O incentivo econômico fica contrário, ou seja, eu acabo gerando uma força contrária, eu acabo vendendo o token para poder estabilizar o preço para baixo, para eu pagar menos. Então, assim, o fato de eu estar com o token, com a transação, com os custos de transação amarrados, fixos numa moeda específica, isso me ajuda a planejar, a fazer as coisas mais, né, o meu modelo de negócio. Então, eu acho que aqui eu já falei bastante coisa sobre a Redeira, já deu para dar essa visão. Não vou entrar nos detalhes sobre os protocolos, tá? Vou para uma parte mais prática aqui. De alguns pontos que são importantes, do que diferenciam a Redeira no mercado, além da parte técnica que, né, como eu falei, eu não vou ficar ah, jogando confete aqui, coisas que depois vem o outro e joga confete mais bonito do que o meu, e enfim, não é por aí, tá? Ok? Deu uma luz assim para quem não conhecia? Espero que sim. Ah, vou adiante aqui. Se tiverem perguntas, por favor. Vocês estão aí? Estamos sim, tá Ah, maravilhoso. Sim. Estamos aqui sim. então tá bom, beleza. Bom, vamos aqui. Como eu falei, a Redeira tem lá o HCS, o HTS, o Smart Contract, o HFS, tá aqui todos aqueles serviços. Algumas das ferramentas que vocês vão utilizar, vocês podem utilizar, são os exploradores, que aqui chama Redeira Blockchain, vocês estão vendo, né? Até aqui a gente usa o termo blockchain. Essa é uma ferramenta que vocês vão usar muito, hashscan.io, tá? Eu não sei se eu coloquei ela no documento, depois eu posso adorar aquele documento que eu compartilhei, eu vou jogar ela aqui no chat. Chat. Aqui. Essa é uma ferramenta que vocês têm que ter ela em mãos para trabalhar, tá? Então, ela é a sua amiga de vocês. Você seleciona, e para quem também não conhece, todas essas redes, normalmente elas têm uma rede principal, que é onde rodam as transações verdadeiras, vamos dizer assim,
reais, e tem as testnets, que são as redes onde as pessoas trabalham para fazer os desenvolvimentos e tudo mais, que é onde vocês vão, onde nós trabalharemos, né, para desenvolver a aplicação de vocês. Então, nós vamos usar tokens que não é dinheiro propriamente dito, então vocês não vão ter custo para fazer esse desenvolvimento, ok? Então, usa-se a testnet. Mas aqui eu vou trabalhar em cima da mainnet só para mostrar para vocês. Então, aqui é um Block Explorer, onde você vai fazer pesquisa de algumas das transações que acontecem na rede. Tá? Então, aqui você vê quanto que a rede está ganhando de tarifas, né? Ela está recebendo de tarifas, quantas contas, carteiras foram criadas, tem alguns números aqui. E aí vem a primeira coisa que é interessante, uma outra coisa adicionalmente que é interessante na Redera, é o formato dos endereços. Quando você vai para redes, todos os outros blockchains, você vai ver que os endereços são os números gigantes, assim, 1D, B, tem aquele monte de letrinha, aquela sopa de letrinha enorme, assim, né? E aí, para você lembrar aqueles nomes, é raro, você não consegue. Na Redera, o formato é esse aqui, ó, 0.0.751.086. Para você ter ideia, eu até sei um determinado token específico de cabeça. Isso aqui é um token, tá? É uma moeda, vamos dizer assim, é um fungible token. Ele tem esse formato. Então, aqui tem o nome do fungible token, chama Shibr, SHIBR. Esse é um projeto que a gente tem na Itswitch. É uma First Meme DAO, que aí eu tenho um memo, né, que foi criado na hora que eu criei a moeda, eu disse né, eu fiz alguma informação. Enfim, aí tem aqui alguns dados, qual que é o supply máximo inicial dela, qual que é o supply que a gente tem hoje nesse token, as carteiras que possuem esse token, e aí na Redera começamos aqui uma parte um pouco mais técnica. Existe uma questão chamada de associação que você precisa na sua carteira. Então, eu criei minha carteira. A minha carteira, para eu receber um token, eu preciso autorizar. Em outras redes, a gente chama de airdrop, né? Uma pessoa criou um token lá aleatório, e aí ele pegou, mandou esse token para todo mundo. Puf! Aí, de repente, você abre sua carteira, tem um token lá. Que token é esse? Nunca vi isso. Né? E ele aparece lá na sua carteira. Na Redera, você tem o controle de dizer se você quer receber tokens de airdrop ou não na sua carteira. Então, você precisa associar o token na carteira antes de recebê-lo. Tá? Tudo isso você pode fazer como usuário, você faz na sua wallet, né, na sua carteira, que eu vou abrir uma aqui para mostrar para vocês. Ou você pode fazer via programação, obviamente, né, que é o que vocês vão desenvolver nas aplicações. Eu estou mostrando mais as partes estruturais, tá? A parte de detalhe de programação, eu não sou programador, também não tenho dificuldade aí. Depois o Leandro, eu vou mostrar uma série de recursos para vocês também estudarem e aprenderem. Deixa eu abrir aqui. Uma das principais carteiras da Redera é a Hashpack, tá? H-A-S-H-PACK, P-A-C-K. Então, a Hashpack é uma carteira, tem a Kabila, tem a Blade Wallet, tem umas 3 ou 4 carteiras no universo da Redera. A mais famosa é a Hashpack, tá? Então, eu aqui nessa carteira eu tenho o HBAR, que é a moeda da Redera, eu tenho o Shibar, que é esse token que eu mostrei para vocês aqui agora, e eu tenho o HBAR Switch, que é o token da Aid Switch. Então, valorizou aí, Leandro, 30%. Então, isso que vocês estão vendo aqui, eu vou clicar agora em cima da Shibar, tá? Tá vendo aqui ó, o ID do token 0.0. Não sei se está muito pequeno, 0.0.751.086, que é isso aqui, ó, 0.0.751.086, tá? Então, esse é o token. Aí aqui tem o token details, que é aquilo que está mostrado aqui, por exemplo.
Initial Max Supply, Current Supply, que aqui está como Total Supply, enfim, essas informações, a carteira, ela vai buscar aqui da rede, tá? Ela vai lá na rede e busca essa informação, ela só mostra de uma forma diferente aqui para vocês, ok? Não vou entrar nos detalhes, baixem a Hashpack, vocês vão precisar usar ela no trabalho de vocês, vai ajudar no trabalho de vocês, tá? E aqui o formato da minha carteira, vocês vão ver que elas têm esse formato aqui, ó, por exemplo, 0.0.0, deixa eu ver aqui, tá melhor para mostrar. E aí tem uma letrinha aqui no final. Você não precisa usar essas letrinhas obrigatoriamente, elas são, na verdade, como é que chama isso? É uma validação de que é um algoritmo que roda em cima desse número para saber que esse número aqui é o dígito verificador. Dígito verificador. Para evitar erros, né? Como são números, às vezes é fácil a pessoa errar, trocar um número e tal. Então, se você usar as letras, a chance de você cometer um erro digitando alguma coisa assim diminui astronomicamente. Mas você pode trabalhar só com os números, tá? Então, é isso aqui. Bom, quando você cria um token, deixa eu ver aqui não vai ter nada, não. Isso. Quando você cria o token, você pode criá-lo com uma série de chaves, né, que vão determinar o comportamento daquele token e o que você pode fazer depois que ele foi criado. Então, criei o token. Então, eu tenho uma chave de administração, eu tenho uma chave em que eu posso determinar um custo. Por exemplo, eu posso dizer que aquele token, isso é mais, principalmente para NFTs, um royalty. Toda vez que aquela transação, que aquela NFT for vendida, ela for transacionada, o criador da NFT ele recebe um percentual daquele valor na carteira dele. Então, eu administro isso através da chave de fees, né, de taxas. Eu posso congelar uma carteira, uma carteira assim, um token, né? Eu posso exigir que a pessoa, para acessar esse token, usar esse token, ela faça um KYC, né, uma identificação, tipo assim, dela própria. Eu posso alterar os metadados, eu posso parar, eu posso aumentar ou diminuir o supply, a quantidade, né, e eu posso apagar o token na carteira da outra pessoa. Ela falou, pô, mas eu vou tirar o dinheiro da carteira da outra pessoa? Depende. Em algumas transações e negócios que você pode fazer, vou dar um exemplo aqui, isso aqui é importante. Então, eu transacionei, por exemplo, eu dei a você uma NFT para você usar o meu serviço, ok? E aí, e você vai me pagar todo mês, é uma assinatura. E aí, no mês, depois de 6 meses, você parou de pagar. E aí, o que eu faço? Você já tem a NFT que toda vez a minha aplicação vai consultar. Antes de entregar o serviço, ele vai lá e consulta. Você tem a NFT tal? Aí a aplicação vai falar assim: tem. Ah, então eu posso te prestar o serviço. Você tem NFT tal? Não. Ah, então eu não posso te prestar o serviço. Então, ou seja, a NFT ela tem uma função que a gente chama de token gate, tá? Ela é um portal, é um portão, né, de entrada, token gate. Então, eu vou dizer para ela o seguinte, ó, tem essa NFT? Tem. Então, eu presto o serviço. Não tem, então eu não presto serviço. Então, você parou de pagar, mas a NFT, eu não tenho como tirar a NFT da sua carteira. Eu preciso de um recurso que eu vá lá e diga assim, olha, arranca essa NFT da carteira desse cara, porque ele parou de pagar, né? Por exemplo. Então, essa seria uma aplicação interessante. Tem um projeto na Redeira, chama Mouth, que ele tem um token de votação, VMouth. Então, toda vez ele manda token para todo, dependendo de quantos tokens principais você tem dele, ele te manda um monte de token de votação. E aí você pode usar aquele token de votação para fazer a votação naquela semana, naquela rodada. Aí depois que você faz, todo mundo faz isso, ele vai lá e apaga tudo das carteiras, quem não votou, não votou e tira tudo. Então, para o próprio modelo do negócio deles, eles precisam ficar apagando, criando, apagando, criando, apagando, criando, tá? Então, isso é uma função que você pode usar.
Aqui são transações feitas com smart contracts. A gente vê aqui algumas informações, não vou me atentar nesses detalhes. Então, essa ferramenta, tá, do Hash Connect é uma ferramenta que vocês têm que estar com você, tem que estar na memória de vocês aí e vai ser aliada do trabalho de vocês o tempo inteiro, ok? Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui, ó, vocês vão ver transações. Vou abrir uma transação que não seja... Aqui, ó, transferência de cripto transfer. Isso aqui é uma transação. Então, qual que vai ser o formato da transação? Vai ser o endereço da carteira que executou e um timestamp de quando que ela foi executada, tá? Então, obviamente, isso aqui é o cabeçalho, né? Vocês vão ver aqui em cima, no alto na URL aqui, que você tem a transaction e o timestamp da transaction ali, que equivale ao seu, ao que está aparecendo aqui. Então, Luiz, essa foi qual uma que é transação mesmo o nome da ferramenta para criação de token que você falou? para criação ou para essa ferramenta aqui? Essa aí. É HashScan. Eu botei no site, no chat aí o link dela. hashscan.io. Beleza? Então, essa transação foi uma transação que uma pessoa te mandou dinheiro de uma carteira para outra carteira, tá? Luiz, posso atrapalhar rapidinho? Por favor. Essa aí de revogar direito é wipe key? Isso. Tá, deixa eu anotar aqui, porque é exatamente o que eu estava procurando. Ah, wipe key. Isso. Eu estava vendo revogar direito, por exemplo, acesso. Isso. A pessoa tem um acesso, é no mundo jurídico, tá? Uhum. A pessoa tem acesso ao contrato, tá? Ao processo. Porque eu sou um envolvido desse processo. Uhum. Só que aí depois, eu sou estagiário, vai. Aí eu tenho esse acesso, mas passou um tempo eu perco esse acesso. E aí o pessoal estava me perguntando, tá, mas se a NFT tá lá, o que faz? Aí eu estava vendo nas outras redes um burn, né, queimar NFT. Uhum. Então na redeira isso é intrínseco já. É só fazer um IP key e aí a pessoa você perde o quando direito. cria o token, quando você cria aquela NFT ou aquele token, você cria ele com essa chave. E aí você vai ter essa chave. Isso vai te dar o direito de ir lá e arrancar aquela NFT da pessoa, da carteira da pessoa, entendeu? Tá, você retira mesmo, não é que você dá Se retira. uma tag. Eu não sei, sinceramente eu não sei qual que é, talvez o Leandro saiba. Eu não sei se você faz um burn daquela NFT ou você simplesmente volta com ela para sua carteira. Eu não sei. Não, faz o burn mesmo. Faz o burn mesmo, né? Então pronto, tá É. respondido aí. Não, perfeito. Tá. Obrigado. Nada. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, tá? Dependendo se você cria um token com o wipe key, o cara que vai comprar aquele token vai falar, pô, mas você tem a chave para arrancar isso da minha carteira a hora que você quiser, né? Então, tem que ser usado com parcimônia, tem que realmente ser importante aquilo dali, tá? Normalmente... Mas a minha ideia é essa daí no mundo jurídico, por exemplo, você tem lá um processo, esse processo eu sou um envolvido, você é um envolvido e mais uma pessoa, vai lá, um estagiário. Aí depois de um tempo eu quero tirar o direito daquele estagiário. Ou até sim, faz sentido. Faz sentido. Um sócio não vai mais trabalhar, né? Então ele não pode mais ter direito. Beleza, Mas, é isso mesmo. Tranquilo. Bom, aí então, só analisando mais um pouquinho aqui a transação, tem uma transação de que é um crypto transfer, né? A transferência de ativo, de cripto, de uma carteira para outra. Ele vai te dar essa estrutura aqui de visualização. Essa estrutura de visualização vai ter a carteira de origem, né? A 3229, e a carteira de destino foi a 3230. Vai ter os valores, que são as taxas de transferência que foram pagas em 0,0040 né? Está dando tamanho aí, tá satisfatório. A taxa que é a taxa do Node, que eu estou pagando, qual foi o Node que recebeu essa taxa, né? E aí o pagamento que... Aliás, esse aqui foi o que transação, é que eu peguei logo uma transação de entre nós, Aqui é o Monitor Crypto, Herdeira Monitor. Isso aqui não é exatamente uma transferência entre... mas não é
eu mandando para alguém, é só questão interna aí da redeira mesmo, dos nós da redeira. Mas, enfim, então vocês vão ver nessa árvore, né, de visualização. E aí, se você quiser, você pode clicar em cima, por exemplo, aqui dessa carteira, que eu estava vendo a transação, eu não estava vendo a carteira em si. Aí eu vou para a transação, e aí eu tenho lá a carteira, eu tenho qual o saldo que essa carteira tem, ela tem 4.756 HBAR, que hoje vale $1.200, né? Tarará, parará, enfim. Eu posso visualizar as operações recentes de transações, por exemplo, que essa conta fez. Aí aqui tem a questão do allowance, que é importante a gente falar sobre ele. O que é o allowance? Aí eu estou abrindo um parêntese. Para o pessoal, quando você usa um smart contract, o smart contract, eu falei um pouco ontem muito rapidamente sobre o smart contract, o que ele era, né, onde é que ele residia e tudo mais. Mas eu tenho aqui o nó. Vamos pensar que isso aqui é o nó, tá? E o nó da rede, o nó principal da rede. Pode ser de qualquer rede. E aí, dentro desse servidor, eu tenho uma coisa chamada Ethereum Virtual Machine. Então, eu tenho um EVM aqui. É uma máquina virtual, como se fosse um computador. É um mini computador dentro de um outro computador. Tá? Lógico que ele é lógico, né? Mas é um computador dentro de outro. E dentro dessa EVM, eu crio os meus smart contracts. Tá? Que são os contratos inteligentes, que nada mais são do que programas de computador. Tá? Então, são programas que residem dentro de uma máquina virtual e reside dentro de uma máquina real. Tá? Então, esse smart contract, uma vez que eu coloco ele aqui dentro, ele é imutável. Assim como toda transação que eu faço na rede, ela não pode ser revertida. Quer dizer, ela pode ser revertida através de uma outra transação, não apagando aquela anterior, né? Igual o negócio do wipe key. Eu posso mandar a NFT e depois eu mando uma outra transação para queimar ela, mas eu não posso simplesmente ir lá e apagar a existência daquela última mensagem que é a transação que foi feita. Então, o smart contract, da mesma forma, ele reside aqui dentro e uma vez que ele está dentro da rede, ele não pode mais ser apagado nem modificado, ok? Não tem como dar um edit nele lá para alterar uma vírgula que você colocou errada. Aí você mandou uma coisa que vai ficar vermelha, você queria que ela fosse azul, não tem jeito, vai ficar vermelha para o resto da vida. Okay? Se eu quiser, eu tenho que fazer um deploy de um outro smart contract. Bom, aí o que acontece? Esse smart contract, para que ele execute algumas funções em meu nome, tá? Eu preciso dar a ele, esse aqui sou eu, tá? Eu preciso dar a esse smart contract uma coisa que é chamada um allowance. O que é isso? Eu estou dizendo para ele assim: você tem autorização de assinar em meu nome, ok? Pois bem, essa ação que a gente está fazendo aqui permite que o smart contract, caso seja corrompido por alguma coisa, ele possa assinar coisas em meu nome. Coisas que eu não queria que ele assinasse, mas como alguém tomou conta dele, né? Esse alguém agora também pode fazer coisas em meu nome. Então, muitos hacks, muitos roubos de carteira, muitas coisas acontecem por conta dessa funcionalidade chamada de allowance, tá? Que você está dando autorização ao smart contract para agir em seu nome, ok? Então, tanto é que sempre recomendado, nunca deixe. Então, essa carteira, por exemplo, não tem nenhum allowance, ela não está permitindo que ninguém faça nada, tá? Em nome dela. Então, você tem como verificar se você já deu allowance com a sua carteira para algum contrato executar coisas em seu nome, ok? Que horas são? 11 horas, vamos lá, tem meia horinha. Bom, galera, eu dei uma visão geral aqui, eu não vou me estender mais na parte técnica, porque vocês que são mais técnicos vão ter que sentar efetivamente e brincar. Aqui no material que eu disponibilizei para vocês, tem uma parte aqui, dos recursos,
que é esse portal Redera.com. Para quem não acessou ainda, recomendo enormemente, porque aqui é onde vocês vão vão criar uma conta. Eu não tenho conta, não preciso de conta, não. Vocês vão criar uma conta lá, eles vão gerar uma carteira para vocês, e aí vocês vão receber uma quantidade de tokens na sua carteira. Uma carteira aqui da Testnet. Então essa carteira, na hora que vocês vai criar uma carteira para você, tá vendo? Ela tá bem aqui em vermelho, você está usando a Testnet. Então, eu estou usando uma carteira fictícia, então os valores que tem aqui não são valores reais, ok? E aí isso vai permitir que vocês sigam alguma coisa de criar uma conta. Tecnicamente, como é que vocês vão fazer? Que código que vocês vão usar? Então, aqui tem a estrutura do código para criar. Isso vai variar de linguagem, tá vendo? Aqui está JavaScript, JavaScript, fazer a atualização de uma conta, enfim, as chamadas de tópicos do HCS, de consenso, criar um tópico. Eu queria que o Leandro falasse um pouco sobre o tópico aí, depois ele vai falar já. Você pode falar, Leandro, sobre o tópico? Posso. Posso mostrar também o joguinho do Shiba também, se quiser. Ah, É pra legal. poder Então tá, eu vou mostrar. passar aqui rápido aqui, beleza. Então eu vou passar aqui. Então, nesse portal da Redera é o portal do desenvolvedor, tá? Onde vocês entram, tem uma série de ferramentas que vão ensinar vocês a usar. Esse playground aqui, o caçamba. Playground. Já estou nele. Não, é exatamente onde eu estava. Então, essa ferramenta aqui, ela vai ajudar vocês nos primeiros passos de aprendizado sobre o uso da rede, tá? Vou deixar o Leandro apresentar aqui a parte mais técnica do código, que eu acho que vai clarear muito para vocês. 15 minutinhos, Leandro, para depois a gente entrar só para falar do hackathon em si, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Não vou falar muito do código, não, porque Tá, não, ok. eu vou Quantos aqui só são mostrar. desenvolvedores? É. Deixa eu perguntar aqui. Eu sou mais Web 2, né? Não importa, né? Arthur, quem mais aí? Tem mais desenvolvedor aí? Ô Felipe, o desenvolvedor do seu projeto, quem que é? Desenvolvedor é o João Pedro, que é de Web3 já, só que ele não pode comparecer aqui na reunião. Então tá. Então ele já tem uma vivência, já deve ter alguma vivência, depois é mais fácil conversar com ele, né? Para ele acompanhar, eu vou dar alguns caminhos aí. Já, ele desenvolve em cripto, desenvolve em IA também, então ele já tem um conhecimento bacana. Tá bom. Vai lá, Leandro. Você quer que fale do portal? Agora não. Não precisa não. Pode mostrar aí um exemplo de uma aplicação, Tá, tô e aí conseguindo fala ver, dos né? tópicos e tal. E a gente não vai conseguir falar de tudo hoje aqui, né? Aqui é um introito. Os desenvolvedores vão ter que buscar os recursos, e eu vou passar os recursos também do próprio site da Redera lá, do Hackathon lá no Discord, que é importante vocês acompanharem, tá? Mas vamos lá, mostra aí que eu acho que isso ilustra bem o uso Tá. da rede. Esse joguinho aqui é um jogo simples de coin flip. Ele é do projeto do Shiba, que eu estava mostrando aí antes. E ele está usando a tecnologia da Edgebar Switch, e depois a gente vai falar mais sobre ela, né? Aqui eu estou conectando com uma carteira, está rodando a testnet. A carteira é essa aqui.
ela tem uma NFT, que é a NFT Token Gate desse jogo, que é essa aqui. Então, só quem tem essa NFT aqui vai poder se comunicar com esse joguinho. Eu também estou rodando aqui um allowance, que ele acabou de falar, que eu estou deixando que essa aplicação gaste o token Shiba em meu nome, mas você pode desabilitar. Isso aqui é só para comodidade do usuário. Aqui eu estou removendo o allowance, porque ele evita com que o usuário tenha que assinar 2 transações. Mas aí, por exemplo, se eu colocar aqui 2 moedas, eu vou fazer um cara, outro coroa, eu vou dar um place bet, aqui ele vai pedir uma assinatura, que é para eu enviar os tokens. Aqui está 0, porque o valor é muito baixo. Deixa eu até botar mais aqui, que aí mostra. Place bet de novo. Aí, estou pagando 0,02 HBAR, porque o token ainda não tá certo. Aí eu aprovo essa transação, eu estou enviando para a conta do jogo. Depois ele pede para eu assinar uma mensagem que vai ser escrita num tópico, que esse tópico age como um banco de dados do jogo. E é nesse tópico que onde só quem pode escrever nesse banco de dados é quem tem esse NFT. Aqui ele vai rodar o resultado, ele vai aparecer aqui que o pagamento foi verificado com sucesso, o tópico a mensagem no tópico foi escrita, então minha bet foi salva. Eu posso entrar nela aqui, aí eu posso pegar essa transação, posso jogar lá no hashscan, aqui é o hashscan do testnet, deixa eu pegar ela inteira, peraí. Aí foi uma transação de envio da mensagem. Esse foi o objeto, foi a mensagem salva. Então foi uma jogada onde eu apostei cara, coroa, com tal quantidade de tokens, quem pagou pela transação. E aí, depois, quando essa mensagem é enviada, o jogo vai processar a minha jogada, então ele gera números aleatórios usando uma transação da Redeira, que é nativo da Redeira. Eles têm um gerador de números randômicos, que é tudo transparente, fica salvo na rede o resultado. Aí ele percebeu aqui que o resultado foi cara e cara, então eu ganhei uma e perdi a outra. Então ele vai me devolver a quantidade que eu ganhei, que foi basicamente o que eu apostei aqui, né? Porque eu ganhei uma e perdi a outra, então ele dobrou uma aposta de uma das moedas, e ele vai depois salvar no banco de dados do jogo, que é onde eu tenho todas as apostas salvas dos históricos com tudo completo. Que aí só quem consegue escrever nesse tópico é a aplicação. O usuário não tem acesso. Aí aqui eu vejo que foi enviado a mensagem, descendo aqui, não parece que é a mesma. Aí vou copiar lá de baixo aqui, porque eu já tenho os 2 tópicos. Esse aqui é um tópico e foi salvo aqui com o resultado heads. Aqui tem todas as apostas que já foram feitas. Então esse é o meu banco de dados, basicamente. Eu não tenho um banco de dados centralizado. Eu uso tudo na rede. Tanto para puxar o meu histórico, que eu vejo que estou com 29% de win rate. Por mais que seja 50-50 as probabilidades. Que mais? Acho que é isso. Eu posso tentar aqui conectar com... Leandro, uma dúvida. Que linguagem que você usou? Aqui está em TypeScript. O back-end está em Nest.js e front-end é em Angular Ionic para essa aplicação.
Obrigado. Tá. Aproveitando, pode deixar na tela aí, Leandro. Eu falei para vocês, para o pessoal aí que é mais técnico, né? Eu estava falando do smart contract. Então, o smart contract, ele está funcionando lá dentro da rede, né? Ele é uma máquina virtual dentro do nó das redes, seja da redeira, seja de qualquer outra rede. E isso traz uma série de limitações. Limitação, imagine o seguinte, que eu tenho um computadorzinho pequeno dentro de um computadorzinho grandão, um computador grandão. E tem milhares de pessoas desenvolvendo pequenas aplicações para rodar dentro desses servidores pequenos que estão dentro de servidores grandes. Óbvio que eu preciso colocar algumas limitações, porque se todo mundo começar a fazer acesso à velocidade máxima dessas aplicações, eu vou travar o servidor grandão, certo? Então, o EVM, as máquinas virtuais, elas possuem uma limitação propositalmente implementadas para preservar a funcionalidade da rede. Então, existe um limite de compartilhamento de memória, existe um throughput, né, uma taxa de transação. Essa taxa de transação não pode ser muito alta, eu tenho que limitar ela, porque senão eu vou impactar a rede como um todo. Então, ou seja, as máquinas virtuais, elas trazem, além da questão de segurança que eu mencionei do allowance, a gente traz algumas limitações de escalabilidade. A sua aplicação fica limitada a escalar porque ela está presa dentro de uma aplicação que tem uma limitação de hardware mesmo, tá? Então, aí eu ia comentar da 8-Switch, né? O HBAR Switch, ou 8-Switch, H-Switch, que é o projeto que eu trabalho nele, o Leandro trabalha nele e tal. A gente fez o quê? A gente criou os smart, a gente não, né? Os fundadores aí criaram o Smart Node. O Smart Node tira a lógica do negócio de dentro dos smart contracts, de dentro dos servidores, e coloca isso num servidor fora. Mas ela faz todas as transações, como vocês viram aí no jogo, todas as transações elas são feitas diretamente na Layer 1, elas são feitas diretamente na redeira. Então, você vai direto na redeira e consulta as transações que foram feitas e as validações que foram feitas. Mas a lógica de negócio ela está toda fora. E como é que você lida com os smart nodes? Através de APIs. Então, você vai construir toda a sua aplicação, na verdade, usando a linguagem que você quiser, acessando as APIs do smart node que comunicam com a redeira. Então, você tem um anteparo que liberta você, a sua aplicação. Ela passa a ser totalmente escalável, mantém a segurança, porque as assinaturas elas são feitas com a validação dos smart nodes e da rede, da redeira, tá? E aí você pode construir isso em qualquer linguagem que você programa. Você não precisa saber Solidity para programar uma aplicação como essa daí, por exemplo. Ela é uma aplicação automatizada, ela tem uma automação, ok? Mas ela não está usando o allowance nem smart contract, porque isso está sendo feito pelos smart nodes. Então, se vocês desejarem fazer o desenvolvimento, isso não é uma obrigatoriedade, tá, pessoal? Desculpa. Se vocês desejarem trabalhar a aplicação de vocês para o projeto, assim como nós estamos trabalhando os nossos, usando os Smart Nodes, porque a gente está usando TypeScript, a gente não está usando Smart Solidity, isso é possível, ok? Então, mas se vocês quiserem preferir trabalhar com o Smart Contracts, quem já está habituado com Solidity, que preferir usar Solidity na aplicação, pode usar Solidity nas aplicações e usar os Smart Contracts da redeira. É uma opção, ok? O que mais que eu ia falar? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a questão do tópico ali, da gente usar a rede como um banco de dados. Então, ou seja, esses tópicos são mensagens que são salvas para que você possa registrar todas as transações que foram feitas. Você não precisa ter um banco de dados externo. Em algumas situações, ela é necessário, mas para algumas outras é completamente desnecessário. O caso do jogo aqui, por exemplo, é completamente desnecessário. Né? Você tem que ter NFT na sua carteira que vai, por exemplo, eu posso vender a NFT. Eu quero jogar, tá? Para você jogar, você tem que ter NFT, vai te custar tantos por mês. Você vai pagar tantos por mês para usar. Beleza. Então, eu vou lá, compro a assinatura e vou jogando, jogando, jogando. Não paguei a assinatura, perde a validade e eu não consigo jogar mais, tá?
Bom, mais alguma pergunta aqui específica? Eu sei que devem ter muitas, mas eu queria só uma palavrinha rápida, Guilherme, não precisa falar muita coisa, não. O Guilherme tem desenvolvido aí com o Smart Node, está aprendendo também a desenvolver. Tem sido tranquilo? Como é que a curva de aprendizado foi rápida? Sim, tem sido tranquilo. O Leandro também passou um conteúdo ali também, né? Que deu para ver alguns exemplos práticos. Aí com esses exemplos práticos ali já deu para começar a desenvolver. Uhum. Acaba Legal, que a gente legal. tem alguma coisinha ali que a gente precisa trocar uma ideia. Eu até conversei ali com ele, né? Para entender algumas coisas um pouco melhor ali, mas tem caminhado. Tá bom. Então tá joia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre. Alguém quer fazer alguma pergunta específica ou posso passar para a questão do hackathon em si? Posso Acho que tá compartilhar tranquilo, né? aqui? Então tá, deixa eu passar para o hackathon aqui. Eu vou compartilhar aqui de novo, Leandro. Certo. Tá. Bom, no hackathon, tá? Acho que vocês já, não sei se vocês já estão com o link, eu acho que já devem estar. Vocês todos que vão participar em equipe, não necessariamente só os desenvolvedores, tá? Precisam se registrar. Então, existem dois registros. Existe o dorahex.io, tá? Inclusive, para vocês do Let's Co-Create, eu acho que é muito interessante o DoraHex, porque ele traz uma série de hackathons de diversas redes, ok? Então, vocês podem depois não só participar do projeto com a Redeira, mas existem outros lá que vocês podem selecionar. Especificamente aqui falando então, pô, desculpa, quem gerencia esse hackathon é uma empresa especializada em hackathons, tá? Então a Redeira contrata essa empresa tem toda uma estrutura, uma arquitetura e tudo mais para gerir e engajar e treinar, tem as plataformas de inscrição, que é essa Angel Hack. Então, eles gerenciam uma série de hackathons para diversas redes e tudo mais. Ao se cadastrar aqui, vocês vão receber e-mails sobre esses hackathons também. Então, é bem interessante a participação. Então, vocês vão ser dois cadastros: o cadastro do DoraHex e o cadastro no próprio programa cadê? Do Hello Future Hackathon. Hello Future Hackathon. E aí, dentro do cadastro aqui do Hello Future Hackathon Origins, né? Esse é o nome desse hackathon. Hello Future, tá, gente? É porque isso é uma chamada da Redeira desde o começo dela. Hello Future. Isso aqui, então, ficou esse nome. Tem camiseta com Hello Future. Acho que o Cleverson tem uma, né? Hello Future, uma camiseta aí. De um evento que a gente participou juntos. Bom, aí aqui no cadastro que vocês vão fazer, é importante se atentar para algumas coisas, que vocês têm que usar o mesmo e-mail que vocês se cadastrarem no DoraHex, tá? Para o pessoal técnico, pessoal de desenvolvimento, adicionalmente tem o compartilhamento do GitHub de vocês, tá? Que é o GitHub do projeto, vocês vão precisar compartilhar. Lembrem-se, é um hackathon que tem premiação, então o código de vocês estará aberto para acesso da Redeira, ok? Então, assim, não é uma aplicação fechada, é uma aplicação aberta. O GitHub tem que estar lá disponível para os jurados, para todo mundo acessar, ok? Bom, aqui no cadastro, na parte óbvia aqui, se tiverem alguma dúvida na hora do preenchimento, mas o que é mais importante aqui, nessa parte aqui, vocês vão dizer se vocês são estudantes, estão iniciantes, são mid-senior, né, intermediário ou experientes, especializações, software engineer, né, marketing, você vê que tem para todo mundo, tá?
se é, por exemplo, outros, por exemplo, Community Manager, vai ser o Community Manager do projeto, a parte, acho que aqui não tem marketing, né, a equipe que for trabalhar com marketing. Quanto mais vocês mostrarem que vocês têm pessoas diferentes atendendo áreas diferentes dentro do projeto, mais interessante é, porque os jurados, eles analisam não só a questão técnica, não só a questão, lógico, a parte técnica é importante, mas não só a questão técnica. Eles vão analisar se o seu projeto é um projeto que tem viabilidade, a viabilidade de negócio, se transformar no negócio. Porque olhem pelo ponto de vista da Redeira, tá? A Redeira está investindo para que haja esse tipo de interação que eu estou tendo com vocês aqui, obviamente, para que vocês conheçam a Redeira, para que vocês desenvolvam na Redeira e para que esse desenvolvimento vire uma aplicação real que gere tráfego na rede. Porque a rede ela vai ganhando relevância fundamentalmente a partir do seu uso, das suas aplicações. Então, quem é que gera as aplicações somos nós. Somos nós, usuários, que vamos criando, desenvolvedores, né, builders, num contexto amplo, não só de desenvolvimento, mas buildar negócios, né, construir negócios. Então, para ela, essa visão de times multidisciplinares e tudo mais é muito interessante, tá? Então, isso é um ponto positivo. Aqui é o porquê que decidiu, né? Mas eu quero teams are important part. Então, se você faz parte de um time, beleza. E aí, aqui você vai ter as trilhas, tá? Então, você tem agentes de inteligência artificial, é uma trilha, tá? O projeto pode se qualificar em mais de uma trilha. Então, se bem que esse ano não está deixando não, né? Essa versão. Bom, tá. Bom, antigamente os outros ele deixava selecionar mais de um. Então, tem a trilha de agentes de inteligência artificial, DeFi, finanças descentralizadas e tokenização, sustentabilidade, tá? Legacy Builders são projetos anteriores que já participaram do Hackathon, estão retornando, tá? É o nosso caso, a gente está retornando com o projeto. Experiência do desenvolvedor, que é uma trilha para que você não precisa desenvolver nada, mas você vai contribuir com material, você vai contribuir com vídeo, você vai contribuir com documentação, enfim, tem todo um roteiro aí de coisas para você participar. Pergunta se você já participou, né, de algum hackathon. Vocês podem botar aqui o view da Redeira mesmo, né, quando vocês forem preencher. Bom, aí aqui tem que consentir, né, obviamente. Então, essa é uma parte importante do cadastro, quer dizer, é essencial vocês cadastrarem, tá? Todos se cadastrem. Cadê? E aqui a parte do registro, introdução, as datas, então, ou seja, o deadline de submissão do cadastro e da aplicação e tal, até o dia 8 de agosto, então o tempo é realmente curto, tá? Mas é importante porque esse hackathon ele está dividido em 3 fases, tá? É uma trilogia. Tem esse Origins, depois ele tem a Ascensão, né, e o Grand Finale. Então, em todos eles, vocês vão, o projeto pode ir evoluindo, tá, ao longo do hackathon, a ponto de chegar no último e ser o grande vencedor e etc. e tal. Então, é importante a participação, mesmo que seja uma participação ainda incipiente, ainda com, né, sem todos os elementos e tal. Até aqui eu acho que tranquilo, vocês vão ter que ler, obviamente, aqui o material, né, os links de cadastro, tá? Mas, basicamente, aquele mesmo, aqueles links lá.
Agora, sobre o projeto em si, eu acho que você alguns talvez já tenham os seus projetos prontos aí. Eu vi que o Felipe compartilhou uma ideia lá de IA, né, de um agente de inteligência artificial e tal, mas eu não analisei o projeto, tá? Não estou aqui para criticar isso, não é esse a minha ideia, mas olhe para o projeto como alguma coisa que ela tem continuidade, tá? Para você ter chances, além do aprendizado, obviamente, para você ter chances de amealhar algum prêmio, esse projeto tem que ter algumas coisas que você tem que pensar em mercado. Como que ele vai gerar tráfego na rede, de que forma isso vai gerar tráfego na rede, se isso tem tração, né, vai resolver algum problema. Então, você tem que pensar o projeto como um business mesmo, como se você estivesse montando uma startup, né? Uma startup, ela começa com uma solução para uma dor. Então, essa dor, em cima dessa solução para essa dor, você constrói todo o entorno do seu negócio. A parte técnica, a parte de marketing, a parte financeira, né? Então, vocês vão ter que apresentar um pitch no dia, ou no dia 8, vocês têm que entregar um pitch. Esse pitch é super importante, a estruturação dele. A gente vai, depois pode compartilhar com vocês algumas ideias, a gente pode, né, eu posso ajudar na uma troca de ideias na elaboração desse pitch. Mas é muito importante que vocês apresentem esse pitch. Então, é bom olhar para o negócio, para a solução que vocês vão entregar, como algo que vai além simplesmente de uma entrada no inicial no hackathon, ok? Eu deixo aqui uma sugestão. Vocês conhecem aquele POAP, Proof of Attendance, que tem um sistema, tem uma aplicaçãozinha chamada POAP, tá? Se alguém quiser, a Redeira não tem um POAP, ela não tem uma plataforma de POAP e na Redeira, tá? E eu acho que é uma aplicação que tem pegada, porque ela começa pequenininha, de você provar que você esteve num evento, por exemplo, e ela pode se estender para uma série de outras coisas em torno disso. Então, ela tem espaço para evoluir. Tipo assim, você começa né, só com um NFT que você foi lá e etc e tal, parará, e você pode virar um sistema que se aplica, né, aí a imaginação é o limite, pode se aplicar a uma série de coisas diferentes. Então, se vocês quiserem pegar essa ideia do POAP, entra no site poapx.xyz, é uma plataforma que existe, não sei em qual blockchain que ela roda, eu acho que é um projeto argentino, se eu não me engano, mas a Redeira não tem. Eu não vi nenhum hackathon alguém apresentar um POAP, tá? Então fica Ô, Luiz, uma dica. Oi. tem o Gotas, né? Social no Tem o Brasil. Gotas. Isso. Seria isso aí, né? A ideia do Gotas não Exato. é dele. Isso, exatamente. Porque o Gotas, eu vi os dois, eu testei os dois, eu achei o POAP mais maleável de usar e tal, mas tem o Gotas que é brasileiro, né? Um projeto brasileiro até. Isso. Exato. Mas na Redeira não tem, entendeu? Talvez seja uma ideia. E outras também. Não estou dizendo que não é para fazer o que vocês propuseram, tá ok? Desculpa aí. Eu estou só dizendo assim que, na hora de pensar, pensem como um projeto que vai evoluir, porque são 3 fases. Vocês estão entrando muito em cima, a gente, né? Nós estamos entrando aqui muito em cima, vamos dizer assim. Mas pensa que isso são 3 fases, tá? Então é importante ter essa visão de continuidade. Bom, eu estou dentro do meu tempo? Estou, né? Estou no tempo. Era legal falar do hackathon que está tendo também em paralelo, que é o da África, né? Pois é, eu não pesquisei essa informação. Você falou, eu não pesquisei. Você tem o link deles? Tem, e ele, por exemplo, questão das tracks, né? Tem umas tracks que são mais iniciantes, até para ideias E ele está com o mesmo voltadas para prazo? game. Ele começa em 1º de agosto, então é um pouquinho mais para frente, e tem um mês. Talvez seja uma boa, hein? Pensar nisso daí.
Compartilha com a E gente aí lá no chat. não necessariamente precisa ser da África, né, para participar, o que é importante. Legal. Compartilha com a gente lá no servidor lá, para a gente dar uma olhada também. Tá? Pessoal, perguntas? O canal lá tá aberto, obviamente, para a gente continuar conversando. Eu vou mandar lá no canal lá do Discord o link da Redeira, lá do canal da Redeira, onde fala né, onde tem os... Está tendo algumas lives, alguns AMAs, né? Ask Me Anything, periódicas, mas é em inglês, a maioria é em inglês. Por isso que eu estou meio que fazendo um buffer aqui, estou no meio aqui para tentar a comunidade brasileira, que é o inglês ainda falha um pouco, então, mas quem tiver mais familiaridade com o inglês e tal, pode acompanhar e participar lá diretamente com o pessoal do projeto. Eu estou lá também nesse canal. Se também tiver alguma coisa, pode botar em português, que a hora que eu olhar lá eu respondo, mas eu prefiro que vocês me pinguem aqui, porque é muito canal para olhar, então se a gente focar no lugar só, me facilita. Se quiser falar comigo, mas se quiser falar com os outros, tirar dúvidas e etc, fiquem à vontade lá no canal da Redeira, eu vou compartilhar com vocês. Tá? Beleza? Beleza, Luiz. Se você puder mandar para a gente o link da gravação dessa reunião aqui, porque eu vou mandar para o pessoal da nossa equipe que não conseguiu assistir. Eu vou disponibilizar lá também. Tá. Aí eu vou te enviando as dúvidas lá naquele grupo do Discord para a gente ir alinhando tudo. Tá bom. Perfeito. Seria legal caso você puder, nos próximos dias, a gente agendar uma call com o João Pedro, que é o dev do nosso time, para dar para ele ter uma noção melhor, um direcionamento. Assim, vamos lá. Podemos. Eu estou evitando fazer. Você sabe, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu estou preferindo fazer essas coisas onde eu falo com mais pessoas, né? Porque senão fica muito picado. Sim. E eu perco um pouco de energia. E eu não aproveito o máximo da energia. Então, eu mando o vídeo para ele, deixo o canal aberto, e se a gente for fazer, a gente faz com todo mundo. Aí a gente chama a maioria das pessoas e a gente faz o que falar para ele e vai falar com todo mundo. Tá? Obviamente, um bate-papo, sei lá, na quarta-feira, se quiser ir lá no Hub, lá para a gente conversar, porque é um momento que eu já estou lá parado para isso, vamos dizer assim. E aí a gente pode bater papo, igual a gente já bateu lá, né, papo outras vezes lá também. Mas, enfim, vamos trocando ideia e a gente chega num ponto aí. Beleza? Tá ok, tá certo. Obrigado. Nada. Então, valeu, pessoal. Um abraço. Bom final de semana para vocês aí. Obrigado pelo tempo aí. Bom fim de semana. Valeu, até mais. abraço. Valeu, foi muito bom. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.